Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Ferreira da Ferreira Studios. Estamos começando mais um vídeo sensacional aqui no canal. E hoje vou trazer um dos assuntos mais interessantes para você dentro da parte editorial e da parte de criação gráfica, que é a criação de grids modulares. Como que a gente pode criar grids dentro do Illustrator de forma otimizada e de maneira bem performática. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui agora. Quando nós abrimos o Illustrator, ele já traz um grid pré-definido. Para a gente visualizar ele, a gente tem duas formas. Hoje a gente clica com o botão direito sobre o palco e a gente tem uma opção chamada Show Grid. Hoje a gente vem em View e a gente tem a opção Show Grid no fim do menu. Quando eu clico, automaticamente o Illustrator já traz um grid aqui para mim, que pode ajudar a gente aí a alinhar os nossos elementos, a trabalhar com o nosso layout e a ter uma melhor pré-definição em relação à dimensão dos nossos elementos. Mas como que a gente pode customizar esse grid então? Se a gente utiliza esse grid padrão do Illustrator, a gente geralmente vem em Edit, Preference e a gente tem uma opção chamada Guides and Grid. Quando eu clico nessa opção, eu tenho a possibilidade de manipular a quantidade de quadrados que eu tenho aqui e a quantidade de subdivisões que eu vou ter. Então imaginem que eu quero, por exemplo, 100 pixels por 10 pixels de subdivisão. Quando eu aplico isso, ele vai dizer que cada quadradinho vai ter 100 pixels de altura, 100 pixels de largura e vai ter 10 subdivisões dentro dele, 10 linhas. E quando eu dou um OK, ele atualiza isso para mim e permite que eu faça as alterações dentro do meu layout, ok? Mas isso não é tão interessante, porque muitas vezes dentro de um projeto gráfico a gente tem algumas pré-definições que são diferentes e nem sempre o layout ele vai seguir o mesmo padrão daquele grid. Então às vezes a gente precisa criar grids personalizados para áreas específicas. Talvez esse grid até sirva para um layout base, mas é interessante que você crie grids modularizados para áreas específicas do seu layout, como por exemplo uma apresentação de marca, onde você vai ter grids diferenciados para apresentar propostas diferentes das subdivisões da sua marca ou de aplicação de elementos tipográficos e icônicos. E aí que entra a questão dos grids modulares. Então vamos lá, eu vou vir aqui no meu menu de formas e vou criar aqui um quadrado, ok? Vou dar 480 pixels para ambos os lados, tanto como para a altura como para a largura, e vou alinhar ele ao centro utilizando a ferramenta Align to Artboard, ok? E agora eu vou selecionar aqui o meu elemento e vou vir no menu Object, Path, e eu tenho uma opção Split Grid. Quando eu clico nessa opção, ele vai trazer um pop-up para mim, onde eu consigo dar um preview e visualizar todas as modificações que eu vou fazer dentro desse elemento. Então, por exemplo, eu posso selecionar 10 linhas para dentro desse elemento. Ou seja, eu modularizei a partir de um elemento a criação de linhas, que pode te ajudar tanto na criação de tabelas como na criação de guides, que são as suas linhas de orientação. Então eu posso colocar 10 colunas, posso colocar 10 linhas, 15 linhas, 15 colunas, e automaticamente ele já preenche aqui para mim com uma largura por causa da coluna e uma altura com base na minha linha, de forma proporcional. E o interessante é que sempre o seu objeto ele tenha um tamanho total redondo. Não é bom você trabalhar com 478,53, por exemplo, porque a sua altura sempre vai vir quebrada. Se você quer dar um distanciamento entre esses elementos, por exemplo, eu posso criar um gutter aqui e dar um distanciamento de 10 pixels, e ele consegue gerar para mim aqui 10 pixels de distanciamento. Então, a gente zera aqui, eu vou colocar um valor de 24 pixels, tanto para a coluna como para a linha, e ele já vai gerar aqui 20 pixels de largura e 20 pixels de altura de forma proporcional. Então eu tenho a opção de colocar um ADD Guides aqui e eu consigo visualizar as linhas sobre as formas que eu criei. Ou simplesmente deixar o preview, desabilitar essa opção, dar um OK e clicar com o botão direito. E aí eu tenho uma opção chamada Make Guides. Quando eu clico nessa opção, automaticamente o Illustrator transforma para mim aquela forma em linhas, em guides. E eu consigo vir aqui, selecionar todos os elementos, dar um Ctrl G, agrupá-los, clicar aqui na aba Layers para poder bloquear esses elementos e colocar aqui simplesmente Guides. E ó, vou lá, a gente tem aí a nossa linha de orientação modularizada de maneira bem rápida e simples e customizável. E olha o tanto que é interessante. Eu consigo, então, vou vir aqui na minha Layer 2 e criar elementos de uma maneira bem performática e bem rápida, porque eu tenho uma orientação do meu grid agora. Então eu consigo alinhar meus elementos de maneira bem rápida e prática e de uma maneira extremamente eficiente, trabalhando sempre com valores redondos se eu me basear no grid. E eu consigo também pegar as próprias linhas da régua para ir me ajudando na orientação do meu layout. Então eu consigo ir pegando uma linha
tanto na lateral como na área superior e trazendo aqui para a base do meu objeto para a gente ter uma noção de como que está o alinhamento desse objeto. E eu consigo também tirar a visualização clicando no olhinho aqui na aba Layers ou simplesmente clicando com o botão direito e a opção Hide Guides. E é muito simples e um resultado muito bom. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é uma dica super bacana que eu uso muito nos meus projetos e eu vi que muita gente tem dificuldade em criar grids dentro do Illustrator e essa é uma das maneiras mais performáticas e rápidas que eu considero. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de comentar, de compartilhar. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais. Valeu!